Richard Rios estaria forçando sua saída do Palmeiras. O técnico da Roma já telefonou para o próprio Richard Rios para ajustar os últimos detalhes da contratação. E Piquerez sai ou não sai do Palmeiras? Com interesses de times da Inglaterra e da própria Itália, como a Juventus de Turim. A princípio, o Palmeiras não tem intenção de vender o lateral, mas existe a informação que o próprio jogador também já tentou se reunir com a diretoria. Já vai deixando o seu like, clica no botão hypar, deixa o seu comentário aqui embaixo e bora para as últimas notícias atualizadas do Verdão. Para começarmos o vídeo, bora falar sobre a situação atual de Richard Rios. Cara, é inegável que ele tá forçando sim sua saída, que inclusive já ofereceu até 10% dessa transferência que seria para ele, para os cofres do Palmeiras, para que essa transferência seja concluída. Existe a informação que o próprio técnico da Roma ligou para Richard Rios, provavelmente lhe falando qual camisa ele iria usar no time, as condições que ele ia chegar na Roma, se é começando de titular, se ia dar oportunidades para ele, aquela conversa de técnico tentando cobiçar o jogador, que acontece muito no mundo esportivo. Uma coisa que a gente tem que levar em conta é a idade de Richard Rios. O cara já tem 25 anos e essa é a última oportunidade dele de ir para a Europa. Bora ver aqui agora a fonte da informação, cara, que eu tirei lá do site Terra, com os valores e os números. Bora ler aqui, depois a gente conclui. Abre aspas. Após ver o jogador se destacar no Mundial de Clubes, a Roma intensificou o interesse em Richard Rios. O novo técnico da equipe italiana, Gasperini, solicitou diretamente a contratação do colombiano. Por isso, o clube europeu apresentou uma oferta de 25 milhões de euros, cerca de 182 milhões de reais, além de 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões em bônus por metas atingidas. Cara, se tratando de um volante da idade de Richard Rios, irmão, isso é muita grana. Qualquer outro clube já teria aceitado a primeira oferta, que foi de 20 milhões. Essa segunda oferta aqui de 25 milhões, mais 3 milhões de euros em bônus, cara, isso vai dar quase 200 milhões de reais por um volante de 25 anos, cara, é muita grana. A gente não tá falando de um centroavante, a gente tá falando de um volante. Para você ter uma ideia, a multa rescisória do Pedro do Flamengo, apesar de que tá aquela nhaca lá, aquela briga na diretoria com ele, o preço dele é de 20 milhões, a gente tá falando de um centroavante. A Roma da Itália quer pegar o Richard Rios por 25 milhões de euros, mais 3 milhões de bônus por um volante de 25 anos. Qualquer outra equipe do Brasil já teria sim vendido o atleta. O Palmeiras é porque está com as contas enxugadas, salários em dias, as contas estão tranquilas e por isso o Palmeiras tem condições de barganhar. Mas na minha opinião, esses valores aqui não dá para segurar. Libera o cara e contrata outro. Isso levando em conta que ele tá querendo sair também, ele não tá afim de continuar. Se segurar o jogador, na minha opinião, é pior, porque depois vai fazer corto mole, vai ficar com birrinha, pode contaminar o elenco. Se o cara não quer ficar, se o cara já tá fazendo questão de publicamente dizer pra todo mundo que quer sair, tem que liberar o cara. Tá saindo em várias fontes que ele tá pedindo a diretoria para ser negociado, é porque é real, cara. Gente, a gente não pode ser inocente, não. Primeiramente o clube, depois o jogador. Agradeço por tudo que o Richard Rios fez pelo Palmeiras. Gosto muito dele como jogador, mas a proposta é recusável e ele quer ir embora. A melhor opção é buscar uma nova alternativa no mercado para repor a saída de Richard Rios, beleza? Agora mais uma notícia sobre o Piquerez, cara, que vem sendo sondado aí por times europeus, como a Juventus de Turim da Itália, alguns clubes da Inglaterra, da Premier League. Foi dito pelo Jorge Nicola que o cara pediu para sair, irmão. Não sei se dá para levar muito em consideração as especulações que o Jorge Nicola solta, mas é o que vem sendo dito e publicados aí nas mídias sociais. Foi falado pelo jornalista é que o jogador entende que se não for negociado agora, dificilmente encontrará uma porta aberta num grande clube europeu no futuro por conta de sua idade. Pra quem não sabe, o Piquerez tem 26 anos, cara. Mas apesar dessa informação do Jorge Nicola, o Palmeiras já disse publicamente que não tem nenhum interesse em vender Piquerez. Cara, a gente sabe que é muito difícil encontrar um lateral decente, cara. Por mais que você possa não gostar tanto assim do Piquerez, encontrar um lateral à altura é muito difícil, cara. Principalmente um lateral esquerdo. A outra opção que a gente tem é o Vanderlan. E eu acho que ninguém aqui confia tanto assim no Vanderlan como um titular do Palmeiras imediato. Eu acho que ninguém aqui confia nisso. Então,
A diretoria entende que não deve negociar o atleta, deve tentar convencê-lo, se for verdade mesmo que ele esteja também tentando uma saída, forçar uma saída, tentar convencê-lo a continuar no Palmeiras, porque encontrar um lateral esquerdo é muito difícil. No geral, não chegou nenhuma proposta oficial, apenas especulações e sondagens, diferentemente de Richard Rios, que o assédio tá muito em cima do cara e provavelmente ele vai sair por conta da proposta que foi enviada para o Palmeiras de 25 milhões. No Piquerez, para o Piquerez é apenas sondagens e especulações, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. De momento é só isso, deixem um like no vídeo, se inscreva no canal, clique no botão hypar. Um abraço, avante palestra, fui!